Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Nesse momento, eu venho aqui trazer uma mensagem de reflexão ao meu e ao seu coração, que se encontra no livro do Evangelho segundo nos escreveu Lucas, no capítulo 15, versículo 11, vem dizendo, nos trazendo o relato de um jovem, a qual a Bíblia chama de o filho pródigo, o filho que rejeitou a promessa, que rejeitou ali o conforto do seu lar, porque achou que o mundo seria melhor. E onde a gente vê, a Bíblia traz esse relato que ele chega perante o seu pai, pede a sua herança, antes mesmo do seu pai vir a falecer. O seu pai lhe concede, o seu pedido, e ele sai porque, assim como esse pai representa o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, que ele não interfere, ele nos deixa tomar as nossas escolhas, as nossas decisões, mas sabendo que essas decisões trazem uma certa consequência. E a gente vê que esse jovem tomou essa decisão de sair ali do seu conforto, do seu habitat ali, junto com aqueles que o amavam, para se aventurar em coisas em que, aos olhos dele, parecia ser bom. Mas o que a Bíblia nos mostra é que os nossos olhos, ele engana. E assim como enganou esse jovem, a gente vê que ele sai, ele começa a gastar, ele começa a se divertir e sai ali do seu habitat ali, do seu conforto ali, do seu lar. E quando isso acontece, na cidade em que ele vai morar ali, ele se depara com uma certa fome que veio acontecer naquele lugar, aonde aquele jovem se viu sem nada, aonde tudo acabou e ele se viu sem nada. Aí a Bíblia nos mostra que ele foi trabalhar de empregado e a fome que ele estava era tão grande que ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos, mas mesmo assim ele não conseguiu porque as pessoas não davam. Mesmo a comida dos porcos ele não conseguiu comer. Então ele decidiu retornar para trás. É essa a mensagem que eu quero dizer. Nós, muitas das vezes, nos aventuramos, achamos que o ambiente em que estamos não é o melhor lugar para se estar. Como assim, irmão? Como ambiente? Esse ambiente cristão. Esse ambiente a qual Deus nos traz para que nós possamos ter um consolo do Espírito Santo, um consolo do nosso Pai, que tanto nos ama. Muitas vezes achamos que os ensinamentos que Jesus deixou para nós, que Jesus traz para nós, é um ensinamento chato, onde começamos a olhar para fora, e quando a gente começamos a olhar para fora, para o mundo, a Bíblia vai nos dizer no livro de Salmos, capítulo 73, que Asaf, ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor, porque ele começou a olhar para os lados. Pedro, quando ele está andando sobre as águas junto com Jesus, o que fez ele desviar e afundar foi o olhar para os lados. Ou seja, nós precisamos olhar somente para Cristo. Precisamos estar sempre com os nossos olhos firmados em Cristo, nas promessas que Ele tem para as nossas vidas. E a gente vê que esse jovem, ele percebeu que o estado que ele estava vivendo não era um estado bom. E onde ele teve a atitude de retornar de onde ele saiu. E essa é a atitude que precisamos tomar. Reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Muitas das vezes o inimigo ele coloca em meu e em seu coração: não adianta mais, você fez isso, você fez aquilo, ele não vai te querer mais. É mentira do engano, mentira de Satanás. Deus, ele sempre nos aceita de volta, mas sempre que ele nos aceita de volta, ele requer mudança de vida nas nossas vidas, mudança de caráter. Aquele que era ladrão não roube mais, aquele que
que era prostituta não se prostitui mais, inúmeras outras coisas. Ou seja, a gente vê que quando esse jovem decide retornar para sua casa, porque ele reconhece que até mesmo os servos do seu pai comia do bom e do melhor, ele toma essa decisão e retorna. E a Bíblia nos mostra que quando ele está retornando para sua casa, o pai dele começa a ver ele de longe. Ou seja, Jesus, ele percebe que nós queremos voltar para os braços dele, ele começa a colocar ali coisas novas no nosso caminho, para abrir o caminho para que a gente possa chegar até ele e ser abraçado por ele, acolhido por ele, para que a grande festa pode ser celebrada. Deus, ele tem festa para nós. O dia que nós levantarmos, reconhecemos que nada somos sem Ele, que precisamos dEle, que Ele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a gente precisamos entender que sem Jesus nós não somos nada, e Jesus sem nós, Ele ainda continua sendo tudo. Por isso eu somente peço para você, não desista do seu caminhar, não acha que o caminho que você está sendo o pior, não, o pior caminho é o caminho que está sem Jesus. Abra o seu coração. Não seja como esse filho pródigo em querer sair da presença do seu pai, de querer sair ali do seu convívio, ali, do seu conforto, da sua proteção espiritual, para querer pegar e se aventurar em coisas a qual o maligno tenha somente a derrota para você. A gente vê que esse jovem, ele foi tão humilhado, ele foi tão ali desprezado ali, que ele chegou ao ponto de querer comer a comida dos porcos. O livro de Daniel, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: e Daniel assentou em seu coração o desejo de não se contaminar com os manjares do rei. E assim somos nós. Nós precisamos colocar em nossos corações esse desejo de não se contaminar com os prazeres do mundo. Aos nossos olhos é mil maravilhas, mas infelizmente ao fim desse prato, desse banquete, a qual nós vemos que são tão saborosos, existe a morte, porque sabemos que esse prato que o inimigo nos oferece é um prato de veneno, que parece tão bonito, mas ele tem uma certa podridão que nos faz enfraquecer espiritualmente, que nos faz enfraquecer moralmente, profissionalmente, aonde nós vemos que o diabo veio somente para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para que nós tenhamos a vida eterna. Persevere em Cristo, não desista, Jesus te ama. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço, seu amigo Israel. Essa é a mensagem que eu trago ao seu coração nesse dia de hoje.